Senhor presidente, no momento, nobre vereador Milton Sardinha, a quem cumprimento pela eleição ao cargo de primeiro secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem, aqui presentes ou à distância, cumprimento a todos. Quero começar dizendo exatamente algumas providências que estamos tomando na condição de presidente dessa casa. Os senhores devem ter observado que fizemos a reforma da nossa galeria para oferecermos um pouco mais de conforto ao munícipe que vem aqui acompanhar as nossas sessões. Ainda estamos trabalhando para completar essa montagem. Teremos espaço aí para pessoas com necessidades, com deficiência, portanto, será um espaço remodelado para melhor servir ao nosso cidadão que vem aqui conhecer os nossos trabalhos. Quero também dizer que temos algumas providências administrativas em andamento. Os senhores tomarão conhecimento dela à medida que formos tendo a oportunidade de implantá-las. Estamos fazendo algumas modificações de procedimento para nos ajustarmos a exigências formuladas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público do Estado. E, a propósito disso, já estou convidando todos os senhores vereadores a que, após o encerramento da sessão de hoje, permaneçam aqui na sala dos vereadores para que eu possa contar a todos como foi a conversa que eu, o prefeito municipal, o presidente do DAI e as nossas assessorias tivemos no Ministério Público, com o promotor de Justiça da Cidadania, a respeito dos cargos comissionados desta casa. Então, estão todos convidados a participar desta conversa ao final desta nossa sessão. Também quero dizer aos senhores que estou aqui com o pedido pronto de instauração de uma SEI, uma comissão especial de inquérito, para nós apurarmos da nossa parte, Câmara Municipal, o que é que ocorreu na Coab. Como os senhores sabem, o Ministério Público, ele está averiguando, através desse levantamento que está fazendo lá, da Operação João de Barro, as eventuais infrações do ponto de vista criminal e do ponto de vista civil, para buscar eventual ressarcimento. Mas esta é uma casa política e pode haver consequências políticas nessas apurações. Então, não me parece razoável deixar tudo entregue ao Ministério Público, sendo que é da nossa competência a apuração dos envolvimentos políticos. E eu não digo da atual composição desta Câmara, eu digo das outras composições e dos executivos do passado. Afinal de contas, são mais de 12 anos em que consta haver problemas dentro da Coab. O que depois eu vou fazer é verificar quais dos colegas estão dispostos a assinar esse pedido de SEI, que já está pronto aqui, está devidamente documentado em meu poder. Quero falar também sobre a Coab, e aqui eu queria pedir a atenção dos nobres pares para o seguinte detalhe. Eu quero fazer um enfoque ligeiramente diferente desse que estamos fazendo aí agora através de vários vereadores. Eu quero perguntar aos senhores se não tivesse ocorrido a Operação João de Barro, a Coab estaria sendo discutida aqui nessa casa? Se nós não tivéssemos quase caído de costas quando começaram a ser reveladas algumas coisas que aconteciam dentro da Coab, será que nós estaríamos discutindo o assunto Coab?
Por várias vezes, nós aqui falamos, eu e outros, que a Coab não tinha mais razão de ser, que a Coab tinha que ser fechada, que a Coab era um cabide de emprego. E isso sempre ecoou no deserto. O Executivo nunca teve interesse em fechar a Coab, digamos assim, em liquidar a Coab. Sempre foram dadas várias justificativas para que a Coab se mantivesse, continuasse os seus trabalhos da forma como estava fazendo. Em alguns casos até com elogio ao trabalho que estava sendo executado. Pois bem, de repente, o Poder Executivo decide que pode liquidar a Coab, que pode começar a encerrar a Coab. Por que pode agora e não podia antes? Se o problema era só o que estava sendo feito ali, de desvios e de falcatruas, se constatado e confirmado como verdade, bastava trocar a diretoria. Trocava toda a diretoria e prosseguia a Coab trabalhando. Se a justificativa era a necessidade da Coab, então a justificativa permanecia. De repente, não. De repente, a gente está vendo a Coab ser liquidada. Então, o que eu quero perguntar aos senhores é o seguinte: é só a Coab que deve ser liquidada? Por que a Indurb não pode ser liquidada? Por que nós precisamos da Indurb? Os senhores já perceberam que a Indurb só fornece serviço porque ela tem o direito de, caso igualar o menor valor oferecido pelos seus serviços por qualquer empresa externa, o serviço fica com ela. É assim que ela tem conseguido o seu serviço, não é, vereador Meira? Haviam propostas bastante inferiores ao preço que a Indurb cobrava, mas como ela falou, não, mas eu igualo, o serviço ficou com ela. Só que ela iguala com prejuízo. E chega no final do ano, nós temos que autorizar aqui a cobertura do déficit. Quem que paga esse déficit? Quem paga esse déficit somos nós, os munícipes. Então o serviço fica mais barato, porque ela iguala, mas ela não consegue fazer o serviço pelo preço que ela dá. Então ela entra no prejuízo. Como ela entra no prejuízo, a prefeitura cobre o prejuízo, mas cobre o prejuízo com que dinheiro? O dinheiro da prefeitura é nosso. O dinheiro da prefeitura é nosso. A prefeitura não tem dinheiro dela. Então eu pergunto, não está na hora da gente discutir a Indurb de novo? Não está na hora? Ou precisa, de repente, surgir um escândalo? Precisa, de repente, o GAECO ir para dentro da Indurb e, eventualmente, descobrir algum problema para a gente entender que a Indurb pode ser fechada? O que havia com a Coab, havia com a Indurb. As alegações que a gente tem lá de cabide de emprego, de acomodação de apadrinhados, é a mesma. Não tem diferença, é a mesma. Portanto, não vejo motivo para que a gente não vá apurar a situação da Indurb. Se nós concluirmos que a Indurb não tem razão de ser, podemos perfeitamente pensar no encerramento dela, menos traumático do que esse, que está sendo feito agora no caso Coab. Então, era isso que eu queria que os senhores pensassem. O senhor quer falar, coronel Meira? Eu só queria dizer ao senhor que eu não vejo melhor momento para instaurar uma SEI em relação à Coab. Engana-se equivoca-se aquele que pensa que o Ministério Público vai apurar tudo. O Ministério Público ele tem a sua responsabilidade e a sua competência, que é frente ao crime organizado. Isto. Agora, nós temos que apurar aqui os crimes de responsabilidade, seja dos agentes políticos que nos antecederam, no Executivo, claro, no Legislativo e no atual. Por isso que eu concordo com o seu posicionamento e, da mesma forma que a vereadora Chiara já manifestou seu voto, o senhor tem a minha assinatura Muito obrigado, apoio ao seu pedido. Muito obrigado. Eu queria também encerrar o meu comentário aqui, esta tarde, renovando aquilo que eu já disse diversas vezes. Eu não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender. O prefeito anuncia que vai
modificar o seu secretariado. Tira o A, põe na secretaria B, tira o secretário da B, põe na A. Eu já falei, isso parece aquele técnico de futebol que tira o goleiro e põe de ponta esquerda, tira o ponta esquerda, põe de zagueiro, tira o zagueiro, põe de centroavante. Não é possível que essas pessoas não tenham um lugar correto, adequado, justo, certo para trabalhar. E nem que sejam versados e qualificados em tudo. Muito obrigado. Agradeço.